Olá, você que está interessado em descobrir qual que é a maior linha de ônibus da maior capital extraterrestre intergaláctica de Curitiba, que é a melhor capital de transporte público do planeta. Então, vou lhes informar com 90% de chance de acerto, que é a linha do Interbairros 2, que é uma linha circular, e tem o 20 e o 21, que é horário e anti-horário. Por que 90%? Porque vai que alguém mentiu pra mim ou as minhas informações e pesquisas estão erradas, né? E vai que muda aí quando a pessoa tá vendo esse vídeo também. Mas enfim, 2022 então. Então eu quis saber qual que era a maior linha e bora lá, partiu dar um tour em Curitiba. Então hoje tava com um problema no meu computador, que eu taquei água nele. Não tinha como trabalhar, então eu falei, quer saber? Vou dar uma volta, né? Vai. Enfim. Então tava um dia feio, tá chovendo. Nossa, chovendo pra caramba, muito feio. Mas é um dia bom pra andar no ônibus e ficar pensando na vida, nos problemas e chorar. Ouvindo uma musiquinha. Então, eu fui lá, começou o tour, era 2h12, eu lembro que eu vi naqueles termômetros que tem um relógio. E eu comecei aqui no Jardim das Américas, perto do Politécnico. E foi bom pegar o Inter 2. Ele é bom porque a gente dá a maior volta, né? Na maior linha do ônibus do planeta Terra de Curitiba. E a gente paga apenas 5,15, que é uma passagem só. Então, comecei nele, terminei nele com uma passagem só. Muito bom. Então, vamos lá. Eu vou descrever um pouco do trajeto, na minha percepção. Eu comecei aqui, então, no Jardim das Américas e fui no sentido hour. Hour com H-A e não hour de horário em inglês. Uma vez a mulher do ônibus pediu pra mim onde que tava, ela falou hour lá. E daí eu falei hour, e fui digitar hour no celular e não era hour de horário, era hour com H-A. E ela me falou, filha, seguinte, né? Não é esse hour que você tá pensando. Enfim, eu já conheci esse trajeto, então não teve nada demais pra mim. Cheguei no hour, a gente parou lá acho que uns 10 minutos, eu tava sem celular. E acho que o motorista, sei lá, foi erguer um pouco as pernas, né? Bem, daí do hour, eu fui pro terminal do Capão Raso também. Foi um trajeto tranquilo, não tinha muitas pessoas, talvez por conta do horário, que era 2h20, 2h30. E daí eu comecei a perceber que eu já tinha feito aquele trajeto, chegando no Capão Raso, terminal. Mas eu fiquei, tá bom, talvez seja impressão minha, mas eu tinha certeza que eu tinha feito. E daí começou, então, Capão Raso, terminal do Capão Raso, ele parou bem rapidinho, foi menos, 5 minutos, e foi pro terminal do Campina de Siqueira. E daí, chegando no terminal do Campina de Siqueira, tem o Barigui, né, que começa com aquelas árvores, aquelas coisas lindas e maravilhosas, porque você tá no Capão Raso, você fica mais ou menos aqui, né? Ali no Xaxim, ali perto mais ou menos. Mas aí você vai chegando no Barigui, você já vê que a coisa começa a mudar. A avenida fica mais bonita, com um monte de mais árvore, começam uns prédios, umas coisas assim. Eu falei, eu já fiz esse trajeto. E daí eu lembrei que, sim, que eu já tinha ido do Jardim das Américas até o Parque do Barigui, né, parando ali no Campina do Siqueira e ficado ali 1h e tanto no ônibus. Bem, então chegou lá no Campina do Siqueira, também parou 5, 10 minutos. Acredito também que o motorista e a cobradora lá foi erguer as pernas. E daí nisso já começou também a ficar meio, será que eles estão percebendo que sou eu? Que eu tô fazendo isso daqui? Será que alguém mais já fez esse trajeto? Provavelmente muitas outras pessoas já fizeram isso de rodar o ônibus inteiro, circular, pra gravar vídeo que nem eu. Mas eu comecei a ficar com vergonha, eu confesso. Porque eu tava sentada com essa blusa aqui,
lá no fundo e entrava e voltava gente. E tava eu lá olhando, né, pro além. Enfim. E daí vem a parte interessante, porque do Campina do Siqueira até o terminal do Cabral, eu não tinha feito esse trajeto. Então eu diria que eu fiz 70% do trajeto, né, exceto esse trecho. Então eu tive muita. Eu fiquei bem uau. Porque, primeiro, que não era uma parte que eu conhecia de Curitiba. E como que tem prédio bonito ali naquela parte. Eu fiquei, caraca, há meia hora atrás, uma hora atrás, eu tava lá no Xaxim, lá no Uberaba, lá não sei na onde. E agora eu tô aqui. E daí eu comecei a pensar nas questões desiguais de Curitiba, né? Falam que a parte norte é mais divididinho e a parte sul é mais pobre. E eu comecei a reparar nisso. E não só a parte sul-norte, mas parece que tem uma coisa de leste-oeste também, que eu percebi. Porque aqui o Jardim das Américas ele é bom, legal, mas parece que aqui o Jardim das Américas está na parte oeste, né? Na parte leste. E essa parte ali, perto do Barigui, entre o Barigui e o Cabral, tava na parte oeste, perto da Ópera de Arame ali. Então, eu não sei, eu notei essa diferença, assim, que eu fiquei, caraca. E nisso, eu vou comentar aqui, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente tava nesse trecho, são vários bairros ali, né, perto daqueles parques mais famosos, Tanguá, Tingui, né, na parte mais oeste da cidade. E passando perto, tinha um cara dentro do ônibus, que eu não sei se era morador de rua, mas enfim, tava todo sujo, com odor, dentro do ônibus. Eu percebia que as pessoas que estavam perto de mim olhavam às vezes pro lado, porque, né, tava indicando que aquele cara ali tava incomodando, de certo modo. E a gente tava passando lá fora, vendo um monte de arranha-céu, sabe? E aquilo ali dentro do ônibus, não sei, me tocou. E daí a gente tá uma semana da eleição, né? Um monte de carinha fazendo propaganda na rua. E aquelas pessoas estão no ônibus olhando pra um arranha-céu, assim. Fico, o que eu tô fazendo aqui, né? Enfim. Mas daquela parte ali me chocou bastante. E fiquei, uau. Então, é isso que falam de Curitiba. E daí eu comecei a voltar pra um ponto que eu já conhecia mais ou menos ali perto da Ópera de Arame. E dali pra frente também não foi novidade. Mas eu senti que depois do Cabral, do terminal do Cabral, indo pro Capão da Embuia, que foi o meu último terminal, já começava então essa parte mais pobre a voltar. E daí chegando ali no perto do Capão da Embuia, né, no Cajuru, ali já perto do Jardim das Américas, você fica, meu Deus, já voltou ao que era antes. E daí eu fiquei de novo, chegando no Jardim das Américas, eu sempre passo, né, ali no Capão da Embuia, no terminal do Cajuru, vindo pro Jardim das Américas. E eu já, acho que provavelmente na primeira vez que eu passei, eu vi essa desigualdade social. Mas como eu passo muito, eu acho que eu acabei relevando, deixando pra trás. Mas dessa vez que eu passei e dei a volta, eu olhei de um modo diferente que eu tô acostumada, ou que eu acostumei ao longo do tempo, que eu fiquei, caraca, em 5 ruas, 5 quadras, sei lá, 500 metros, tem um shopping, que é o shopping aqui do Jardim das Américas. E do outro lado da rodovia tem o Cajuru, que não sei se pode dizer favela, mas ali é um bairro bem pobre. E daí eu também eu fiquei me perguntando, provavelmente tem bairros mais pobres, né, indo pro sul, acho que o SIC é um deles, que não tem o Interbairros lá. E eu fiquei me perguntando, será que esse Interbairros, me parece que ele é um representativo, não sei se bom ou ideal, mas que me fez perceber isso de Curitiba, que Curitiba
é uma capital, assim como outras que, apesar de ser do sul, enfim, continua tendo pobreza e periferias, problemas de cidade grande. E eu fiquei me questionando também uma outra coisa. Eu venho do interior de São Paulo, então eu morei lá por um bom tempo, cidade média grande ali. E cidades muito pequenas, ou cidades médias, quando a gente se refere a casas bonitas, casas boas, a gente tem um padrão de casa. E daí eu percebi que aqui em Curitiba o padrão de casa considerada boa é diferente. Eu tive essa impressão. Então é como se a classe média daqui fosse mais rica, ou tivesse que ser mais rica para ser classe média do que morando no interior, numa cidade muito pequenininha ou numa cidade média. Então eu fiquei me perguntando se a classe social que eu tô no interior é a mesma, e acho que com certeza não, de uma classe média de uma capital. Olhando primeiramente para o nível das casas. Então são casas de 2, 3 andares, bairros diferentes, a noção de espaço, de distância entre um bairro considerado bom, central, até o centro propriamente dito, né, de uma capital e do interior. Então, considerado lá, na cidade que meus pais moram, uma casa de classe média alta, num bairro central, em 15 minutos a pé eu tô no centro. E aqui, não. Aqui você vai 15 minutos de carro pro centro. E o nível das casas ainda assim parece ser maior. Você tem que ter um poder aquisitivo maior do que para morar com o mesmo padrão nos olhos do interior. E enquanto isso, a desigualdade vai a fundo, porque tem prédios arranha-céus que eu vi lá perto do Barigui muito... Nossa, nunca que ia ter na cidade onde meus pais moram. E também eu não passei por uma favela, assim, que eu posso dizer propriamente dita. Talvez bairros muito pobres, mas não favela. Mas eu fiquei me perguntando como que é realmente uma favela grande, assim, comparado com o interior, que às vezes são bairros pobres, mas não chega a ser favela no extremo. Não sei, é uma visão minha. Talvez eu esteja um pouco equivocada em algumas coisas. Mas resumindo, então, eu fui pensar na vida, dar um rolê, me divertir, por assim dizer, nesse dia que tá cinza e que eu tô sem meu computador. E eu acabei fazendo essa reflexão antes da eleição, 2 dias antes da eleição. Então, acabou sendo um passeio cultural, /histórico, /sociológico de Curitiba. Então, disso tudo, se você quer conhecer Curitiba, eu recomendo ir nessa linha. São 2 horas, então eu parti aqui das 2h12, que nem eu falei, e cheguei em casa, era 4h41, quer dizer, no ponto, né, que eu vi no mesmo relógio, era 4h41. Então, eu recomendo você fazer esse passeio, sei lá, com alguém ou sozinho, pensando na vida. Você vai começar a reparar bastante coisa. Talvez você tenha um dia mais ensolarado, mais alegre que o meu. Ou não, às vezes você vai pensar em coisas até mais profundas e reparar em coisas mais profundas do que eu percebi. Então é isso. Tá ficando longo. Espero que tenham gostado da minha crítica, review, /nota. Qual nota que eu daria pra esse tour? Olha, o que poderia melhorar nesse tour, eu acho, hein? Ai, não sei. Acho que ele tá perfeito do jeito que tá, é assim mesmo. Se a gente quiser fazer outros tours, tá em outros ônibus, né? Então é isso, gente. Até. E quem sabe
da próxima eu tenho mais novidades. Ou não.